Segundo turno aqui no Brasil sem Renan Santos. O Missão vai para que lado? Não há segundo turno sem Renan Santos. Não, vocês não vão colocar nessa parede. Eu vou trabalhar para o segundo turno. Não vou fazer as pessoas... C, né? C. Hã? C. C não existe. Mas tudo pode acontecer. Ele é o Cortez. Ele afunda o navio e vai... Você sabe a história do Império Inca? Do Império Azteca? O cara Cortez, teimoso, né? O Cortez fundou o navio e foi... Ou ele ganhava, né? A conquista do Império Azteca. A gente teve a manifestação do Nicolas no domingo. Do Nicolas e do Flávio. Exato. Não se esqueça. Eu queria sua opinião em relação a essa manifestação. Você mesmo já disse que vocês iniciaram esses movimentos nas ruas lá em 2013, 2014. O que você achou de domingo lá na Paulista? Foi igual todos os domingos que eles marcam manifestações. Haviam senhores e senhoras de idade cantando músicas de apoio ao Bolsonaro. Era isso. O Flávio foi fazer o grande discurso dele. Ele disse que o Supremo é parte da democracia, que qualquer ministro do Supremo que eventualmente cometer alguma irregularidade tem que ser passível de alguma punição. Ele falou com todos os cuidados possíveis, comemorou que o pai dele deu Bolsa Família. Foi isso. Ele fez um palanque para discursar como um candidato sem graça. Eu não sei se alguém ali... Mas ele fez exatamente aquilo que o piloto de corrida faz na última volta em primeiro lugar. Ele não quer bater no guarda-reio, né? Essa sensação que tem, né? O problema é que o carro dele... A corrida está só começando e o carro dele tem problemas graves. Vou fazer uma profecia aqui, tá? Vocês verão nas próximas... Tá gravado, hein, gente? Pode botar. Vocês verão nas próximas semanas uma série de, vamos dizer, notícias em termos de justiça sobre Flávio Bolsonaro. Notícias pesadas sobre o envolvimento dele em eventuais escândalos. O jornalismo de bastidores lá em Brasília todo está comentando sobre isso. Contatos que nós temos também vão nessa linha. E... Dá um spoiler. Um spoiler. Teve agora uma prisão de um ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com envolvimento com o Comando Vermelho e com envolvimento com toda a banda podre da política do Rio de Janeiro. Esse cara era muito amigo do Flávio também. Teremos algumas novidades novidades do escândalo do INSS. Eventualmente novidades do escândalo do Banco Master. O Flávio Bolsonaro era um operador de negócios em Brasília. Não se esqueçam disso. O Flávio Bolsonaro era um dos grandes operadores de negócio em Brasília. Como muitos outros são. A esquerda e a direita. O Everson Rocha é da banda podre da esquerda, estava no escândalo do INSS, era um operador ali. Renan Calheiros é um operador do Centrão. O Flávio era um operador político da banda podre de direita. O ouvinte que está nos assistindo tem que entender. Não é porque a pessoa é de esquerda ou de direita que essa pessoa não comete crimes. A pessoa pode ter uma ideologia e cometer crime. É absolutamente normal. Na verdade é regra e não exceção. Exceção é você não cometer crime lá em Brasília. Então, essas coisas vão atingir ele. É um jogo que ele e o Lula vão ficar soltando torpedos um no outro. Só que o Lula conta com uma máquina muito maior do que a dele. E eu acho bem complicado. Então estou colocando em primeira mão aqui na Jovem Pan de Sorocaba. Você falou que o Flávio no domingo teve dedos para falar em relação ao STF, aos ministros, enfim. Queria saber a sua opinião em relação ao Alexandre de Moraes, de modo geral. Alexandre de Moraes, ele se excedeu, ele tomou, vamos dizer, tomou a liderança do Supremo Tribunal Federal para fazer o enfrentamento ao Bolsonaro. Dizia ele que era em defesa da democracia. Na prática, ele cruzou uma série de linhas, atropelou não só o regimento, mas atropelou as funções do próprio STF, atropelou o executivo, atropelou o legislativo e vencendo o Bolsonaro, depois, especialmente do 8 de janeiro, ele acumulou poderes e se tornou uma figura anômala na democracia brasileira, a ponto da gente poder discutir a democracia de fato, hoje no Brasil. Outra coisa, ele cruzou linhas com esse inquérito. E agora, quando a gente descobre com o escândalo do Banco Master que a esposa dele tinha um contrato de 136 milhões, ele está numa condição absolutamente insustentável de manter essa liderança. E ele fica tentando manter essa liderança, fica dando canetada como se tivesse tudo normal. O Alexandre de Moraes, ele não tem condições morais e técnicas para se manter na posição dele. E o Senado, se fosse uma instituição séria, tinha que convocar ele. E ele tinha que sair dessa posição que ele está. Assim como o Dias Toffoli, que acho que está numa posição ainda pior. O Dias Toffoli está numa posição pior do Alexandre de Moraes, porque, basicamente, assim, é complicado o que eu vou falar aqui, mas o envolvimento dele cruzava relações financeiras, né? Era um parceiro de muitos anos da turma do Banco Master. Então a gente tem, assim, falando do Alexandre primeiro, mas depois do Dias Toffoli, a gente tem um STF que não tem condições morais de dialogar com a população brasileira. E que acumulou um poder que ele não tem, vamos dizer, meios de sustentar. A questão é, Lula, Flávio Bolsonaro tem condições de apontar o dedo para esses caras e, livres de escândalos, fazer o enfrentamento para colocar o STF no lugar dele e o Congresso no lugar dele? Eu julgo que não. Aí tem que o eleitor julgar.
Eu vi o Flávio Bolsonaro falando deles lá na Paulista. Eles não falaram o que eu falei aqui. Eles não falaram o que ele falou. Ele não falou. Ele falou outra coisa. Ele falou, olha, não sei o quê. Por quê? Porque ele tem medo. E por que ele tem medo? Meus amigos, o Lula está solto e é presidente da República. Vamos lembrar. Porque o Lula apoia o STF. O Lula STF tá maravilhoso, né? O Lula apoia o STF porque o Lula só tá solto e o Lula só foi candidato a presidente por conta do STF. E o Flávio Bolsonaro? O Flávio Bolsonaro só tá solto porque tomou uma canetada favorável do Gilmar Mendes, que que brecou o escândalo da rachadinha. Porque se continuasse as investigações, ele seria preso. É isso, esses dois aí são dos caras sem moral. Até antes, né, o Dias Toffoli, né, barrou as investigações dele lá em 2019, né, e aí começou a indicar gente pro governo, inclusive um monte petista, né, Cássio Nunes. Exato. O próprio Mendonça, né, então Augusto Aras, todos eles são petistas históricos. Lembrando, todos esses agentes que foram indicados pelo Bolsonaro, que passa pelo Senado, tiveram apoio da bancada do Senado do PT. Então, assim, é estranho uma indicação de direita ter apoio do PT, né, da esquerda, porque eles tinham envolvimento. E depois disso, inclusive, como, por exemplo, o Cássio Nunes, ele dá o voto favorável ao Lula, o próprio Bolsonaro fala que não ia intrometer, e até o Eduardo Bolsonaro fala que foi bom para a direita, que unia a direita, né? Então, assim, em vez de achar aquilo absurdo, eles se manifestaram de maneira favorável. Sem falar também no próprio esforço quando nós tivemos a CPI da Lava Toga, porque o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro ajudou a barrar a Lava Toga no Senado. Inclusive o falecido Major Olímpio rompeu com o bolsonarismo exatamente porque ele queria levar em diante, né, a CPI da Lava Toga. Inclusive perseguiram tanto o Major Olímpio quanto a juíza Selma, né? Eles atacaram e tudo mais, né? Então, tem que olhar para esse fator histórico. E posteriormente, inclusive recentemente, pelo elogio do Flávio Bolsonaro ao Zanin, que era o advogado do Lula indicado para o STF, a gente acredita que o Flávio Bolsonaro tenha votado no Zanin. Volta aqui com a entrevista com o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, Renan Santos, nos visitando hoje. Visitando Sorocaba, na verdade. Tem agenda aqui em Sorocaba hoje, é isso? Vamos rodar Sorocaba, vamos gravar vídeos, vamos falar de problemas, vamos falar de qualidades, vamos falar bem do modelo de Sorocaba em muitos termos, também vamos falar de problemas de poluição do rio, a favelização que está acontecendo, aumento de moradores de rua. Então, será... Dá tempo na terça-feira? Tem que dar tempo, tem que dar. A gente vamos espremer o dia para dar tempo. Ó, tem mensagem chegando aqui, perguntas de ouvintes. Primeiro... Ainda vai comer a coxinha famosa. Com certeza, a padaria real. Só faltou comer a costela, né? O Rafael mandou mensagem pra gente aqui, Renan, perguntando da sua opinião ou qual é a sua visão do fim da escala 6x1. Pelo fim ou por manter a escala 6x1? Olha só, a escala 6x1, ela atinge pessoas... Ela é dramática quando ela atinge pessoas que moram em periferias de grandes cidades e tem que se deslocar de transporte para trabalhar num emprego, em geral na área de serviços, num restaurante. E ela passa uma parte do dia num ônibus ou num metrô, é o caso de São Paulo, e não tem tempo de ficar com a família, ela gasta praticamente, já vê que ela gastou a vida dela, vamos dizer, em transporte, num serviço, em geral um serviço que ela não recebe muito, tá? Eu me solidarizo com essas pessoas. Agora eu queria saber qual é a alternativa que é proposta para essas pessoas. Elas não teriam emprego? Porque se as pessoas estão achando que os empregos formais com CLT estão aumentando, é mentira. Então estão fazendo uma campanha que é populista, e estão fazendo as pessoas crerem que não vai sumir essa escala e o empregador vai pagar o mesmo valor para as pessoas trabalharem menos. É mentira. Ou esse valor vai ser repassado para a população, ou ele vai ter que basicamente começar a contratar as pessoas informalmente, que é o que vai acontecer. E na parte da indústria, porque o projeto 6x1 vem junto com a redução da jornada de trabalho. A indústria prevê um prejuízo para o setor de 180 bilhões de reais num ano só. Eu quero saber quem vai pagar essa conta. Porque no Brasil você está sempre punindo quem gera o imposto que vai ser pago. Mas nunca fala de quem está gastando mal. Então, eu prevejo surto de desemprego e eu prevejo aprofundamento dos subempregos e dos empregos informais. É isso que vai acontecer. Mas as pessoas caem nessa conversa. Porque eu vejo assim, pessoas de direita entrando nesse papo, a ponto de quando o governo colocou o projeto, vai andar, juntou basicamente esquerda e direita para votar nisso. Pô, o Zucco, que é candidato a governador do Rio Grande do Sul, disse que é um grande direitista, com medo de se indispor, ficou favorável.
Ano eleitoral, proposta populista, né? Proposta populista. Pro comércio, pro comerciante é um desastre. Agora, o comerciante tinha que estar cobrando... Em vez do comerciante estar falando de qualquer outra besteira, ele tinha que estar cobrando os parlamentares que ele votou para salvar ele dessa loucura. E eu digo pra pessoa que trabalha na escala 6x1, você vai ver o desastre que vai ser colocado na tua frente. Esse projeto foi protocolado pela Erika Hilton. A Erika Hilton, cujo tema dela é pauta trans, ela protocolou um projeto que tem uma folha. Uma folha. Se você acha que você vai resolver um problema com uma folha, é piada. Ela só estava fazendo populismo. E o governo Lula sabe que é um populismo necessário no eleitoral. Então ele vai queimar a economia brasileira, vai queimar emprego. Só que ninguém, e esse é o problema, nenhum dos outros presidenciais está falando isso. Eu quero saber qual a opinião do Zema, eu quero saber qual a opinião do Flávio, qual a opinião do Lula. O Lula eu já sei, ele é favorável. E os outros? O Ratinho, ninguém fala nada. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Eu tô falando, eu sou o único presidencial que tô falando. Isso é loucura, isso vai gerar desemprego para as pessoas, isso pode gerar fechamento na indústria e no comércio. E aí, depois que acontecer, aí vai todo mundo procurar uma maneira, como sempre acontece no Brasil, de fazer uma gambiarra. Aí inventa uma PJ que não sei o que, aí contrata o cara por fora, quando vê o cara tá trabalhando no 6x1 tudo de novo. Por quê? Porque não se resolve problemas de produtividade assim numa canetada estúpida. Você vai fazer as pessoas ganharem mais, tornando o Brasil mais competitivo, tornando o dinheiro mais barato. Com dinheiro mais barato as empresas podem investir. Se o governo gastar menos, sobre mais espaço de investimento, aí a pessoa que mora numa periferia distante, que é a que mais sofre com a escala 6x1, vai ter um metrô, vai ter um sistema de transportes mais adequado, ela não vai viver em trânsito como ela vive hoje, ela vai poder se deslocar mais fácil, a vida das pessoas melhora, a gente investe em educação, as pessoas mudam para outros empregos, para outras modalidades, as pessoas podem fazer seus horários de trabalho, a gente reforma as leis trabalhistas brasileiras, aprofundar a reforma trabalhista, para que a pessoa e o empregador montem a sua própria escala de trabalho, que não seja tão engessada como a CLT. Tem outros meios de resolver isso que países desenvolvidos, ou, vou pegar outro exemplo, a China resolveu. Hoje um trabalhador na China ganha mais do que um trabalhador brasileiro. Vietnã está resolvendo e o Brasil não resolve. O Brasil só fica falando do populismo. Então, assim, querem fazer política social com Erika Hilton e Lula, e aí os caras de direita abraçam porque tem medo? É isso que eu ia falar. Aí não dá. Mas a direita tá abraçando. E a direita tem maioria no Congresso. Se ela quiser barrar, ela barra. Pois é, mas ela não quer. vai barrar. Não vai. A direita tentou barrar o Vale Gás do Lula. O Lula agora botou pra passar um projeto de compra de voto dando botijão de gás. O Lula fica igual um demônio carregando um botijão de gás junto com a Janja, com adesivos dele, rodando o Brasil, falando, vou te dar um botijão, vou te dar um botijão. E aí a direita vai lá, não, pode dar botijão. Ah, pô, com uma direita dessas, cara, com uma direita dessas, o Lula vai nadar de braçada. Ele vem com qualquer coisa populista, os caras votam com o Lula. Então o Lula e a Erika Hilton mandaram pro Congresso Nacional esse negócio do 6x1 e a direita tem medo de enfrentar. É difícil uma direita Você acha dessas. que vai ter um processo de transição? Porque passar vai. Eu acho que vai ser... um dos projetos prevê uma transição. Mas será... Assim, se me permitir para eu desenvolver um pouco essa questão. Por favor. O Brasil tem uma produtividade baixa. O que é produtividade? Não é que o brasileiro trabalha pouco. A produtividade baixa significa o seguinte: como nós somos uma economia pobre, a quantidade de dinheiro que o trabalhador brasileiro produz por hora, ela é muito pequena comparada com os outros. Portanto, para o brasileiro pagar as contas, num país que as coisas estão cada vez mais caras, ele tem que trabalhar mais. Se você fizer o brasileiro trabalhar menos, o brasileiro só vai ficar mais pobre. Não vai acontecer outra coisa. A gente só vai fazer a população ficar mais pobre. Então, o que esses caras estão fazendo é a população ficar mais pobre. E por que eles querem fazer a população ficar mais pobre? Quem é que vota no PT? Quem vota no PT é a pessoa que vive de auxílio do governo. E quem é que não vota no PT? É a pessoa que é autônoma, que tem um emprego, ou que presta um serviço, ou que é um pequeno empresário. Esse cara não vota no PT. Pois bem, quando você reduz a capacidade da pessoa gerar dinheiro e a pessoa passa a depender do governo, a pessoa vai ficar agradecendo. Obrigado, painho, me deu um botijão. É isso que esses caras querem. Quem que sofre com aumento de impostos? Tem ouvinte agora querendo falar, só queria fazer essa última colocação. Todos sofrem com aumento de impostos, só que as pessoas que mais sofrem com aumento de impostos são as pessoas mais pobres, porque elas não poupam o dinheiro, elas gastam todo o salário delas no mês com consumo, e o consumo é super taxado no Brasil. Então as pessoas basicamente gastam o salário delas com imposto e um pouquinho com o produto e o serviço que ela usa. É assustador.